Sejam bem-vindos ao canal UPT-UESC, o curso que prepara você para o vestibular, para o Enem e para a vida, né? Eu me chamo Thalita, sou professora na área de linguagens e hoje trago para vocês uma aula de língua portuguesa sobre morfologia. Se você ainda não faz parte do nosso curso preparatório, que é o Universidade para Todos, o ESC, eu te convido, inscreva-se, temos aulas remotas todos os dias, de várias disciplinas, e é imprescindível para você que está se preparando para o Enem. Então, visite também o nosso site da UPT-UESC, no qual estão disponibilizados módulos das disciplinas, para que você se aprofunde cada dia mais sobre o Enem. Nós também compartilhamos e discutimos questões que já caíram no Enem. Então, é um curso maravilhoso para você que está se preparando. Então, como já disse, hoje trago o tema morfologia e já quero mostrar para você qual o conceito de morfologia. Morfo, que significa forma, né? Logia, que significa estudo, tem a função de organizar as palavras de acordo com a sua função no texto. Então, cada palavra ela tem uma função diferente no texto. Às vezes, a mesma palavra se encaixa em uma determinada frase com um objetivo, com uma função, e em outra frase, a mesma palavra tem uma função diferente. Tem palavras que têm a função de mostrar uma ação, palavras que dão nome. Então, a morfologia ela é composta pela estrutura da palavra, pelo processo de formação da palavra, a composição e as classes, que é onde queremos chegar, né? As classes indicam qual a função que aquela palavra exerce no texto. Então, vamos começar aí o estudo mostrando como é a estrutura da palavra, como que acontece. Então, trouxe aí o exemplo da palavra cachorrinhos. Então, eu dividi aí por segmentos, né? Então, cada segmento é chamado de desinência. A palavra ela não foi feita simplesmente assim do nada. Tudo tem um porquê. Então, a base maior, que está sublinhada aqui, que é cachorro, a base maior da palavra, ela é chamada de morfema, que são unidades mínimas de significado. Tanto que essa base, ela leva o nome de radical da palavra. Então, radical é a base, certo? Então, a estrutura da palavra, ela tem toda uma formação, ela não se estrutura do nada. Então, daqui para frente você vai entender o que cada desinência representa, o que quer nos dizer. Ainda com o exemplo da palavra cachorrinhos, quero te mostrar que as desinências, estas que vêm logo depois do radical, são os elementos mórficos. Os elementos mórficos, eles se unem ao radical para assinalar as flexões da palavra. Esses morfemas, eles vão indicar gênero, modo, número e pessoa. Então, quando eu falo cachorrinhos, esse elemento mórfico aqui, o INH, né? O IN, é um segmento que indica o tamanho do C. Ele está indicando aí um diminutivo. Já o segmento, esse elemento mórfico, o O, ele indica o sexo do cachorro. Se eu falo cachorrinhos, eu sei que é um cachorro, é um macho. Então, apenas o segmento é tão pequenininho, mas tem
um significado muito importante. E o S, o elemento mórfico, né, que vem aí por último, esse segmento, ele indica o número, a quantidade. Então, só de olhar para a palavra cachorrinhos, ao pronunciar, você sabe que não era apenas um, era mais de um. Então, está no plural, cachorrinhos. Dentro da morfologia, existe desinência nominal e a desinência verbal. A desinência nominal indica o gênero e número. Na palavra meninas, nós temos uma base, que é menin, esta base, e tem um A, que significa que é menina, poderia ser menino, né? Mas nessa palavra indica o gênero feminino, então menina. Eu tenho o S, que vem aqui por último, indica o número, indica também que não é apenas uma menina. Então, está no plural. E a desinência verbal indicam os verbos tempo e modo, número e pessoa. Então, temos aqui uma base. Então, cantávamos, cantar. O A indica o tempo que eu estava cantando. O vá indica o modo. Quando eu digo o tempo que eu estava cantando, cantava. Se eu fosse dizer cantei, não estaria esse A. Então, é o tempo verbal. Se é passado, se é presente, cantávamos. Cante, que é a base, o A indica o tempo, o modo, cantávamos. Já sabemos que não estou cantando sozinha, mais de uma pessoa. Então, a morfologia, ela nos dá essa capacidade de entender tudo aquilo que está indicado em apenas uma palavra. Existe dentro da morfologia o processo de formação de palavras, porque para formar palavras, podemos recorrer ao processo de derivação, que são prefixo e sufixo. Prefixo e sufixo é algo bem simples, que você logo vai entender, e temos que estudar essa morfologia logo no início, porque quando chegamos nas classes de palavras, muita coisa vai ser entendida a partir desta aula. Então, prefixo é o processo de acrescentar desinências antes do radical. Por exemplo, na palavra premeditar, nós temos aí uma base, um radical, certo? Então, nesse exemplo, a nossa base aqui é meditar. Então, meditar é uma coisa, premeditar é outra coisa. Então, olha o que eu acrescentei, eu deixei separado para que você entenda quem é base e quem é prefixo. Então, neste caso, eu acrescentei aqui o pré antes de meditar, que forma a palavra premeditar. Então, eu usei um prefixo para formar uma nova palavra. Por isso que chamamos de processo de formação de palavras. O sufixo é o processo de acrescentar desinências depois do radical. Então, o meu radical aqui no exemplo tem a palavra altíssimo, também separei por hífen para que vocês entendam quem é o radical e do que eu estou falando, que é o sufixo. Então, alt é a base. Tenho aqui esta base. É o meu radical, alt. Eu poderia falar alto, poderia falar altura, mas hoje eu estou falando aqui altíssimo. Então, quem é o meu sufixo? Íssimo. Veio depois do radical. Veio após a minha base. Então, eu consegui formar uma palavra através de um sufixo. Eu acrescentei uma desinência depois do radical. Existe dentro da morfologia tipos de derivação.
que podem ser parasintética, imprópria, regressiva ou deverbal. A parasintética há o acréscimo simultâneo do prefixo e do sufixo. O que eu quero dizer? Ao mesmo tempo, eu consigo formar uma nova palavra colocando prefixo e sufixo ao mesmo tempo, simultaneamente. Por exemplo, eu tenho a palavra terror. Terror é uma base. E eu quero adicionar, eu quero criar uma nova palavra, aterrorizar. Mas para criar essa palavra, eu preciso acrescentar um prefixo, que é o a, e um sufixo, que é isar. Agora, o que eu tenho? Uma palavra, uma formação de palavras por derivação parasintética. Eu formei aterrorizar. Já na derivação imprópria, há uma mudança de classe gramatical. Lembra quando eu falei para vocês no início que uma mesma palavra pode estar em uma frase cumprindo uma função, em outra frase cumprindo uma outra função? O que acontece com a palavra linda? Linda, você pode me dizer, é um adjetivo. Sim, ela é um adjetivo, mas ela pode passar por uma mudança de classe gramatical. E se eu disser assim, a Linda esteve aqui, eu falo a mesma palavra, eu escrevo do mesmo jeito, mas eu acrescentei um artigo. E linda, neste caso, ela já pode ser um substantivo, pois linda pode ser o nome de uma mulher, ou um apelido de uma mulher. Pode ser Lindalva e eu chamar de linda. Então, linda, de adjetivo, ela passou para substantivo. Então, foi uma derivação imprópria. Ela mudou de classe gramatical. Na derivação regressiva ou deverbal, a palavra deixa de ser verbo e passa a ser substantivo abstrato. Então, no exemplo, eu trouxe aqui caçar, e caçar é um verbo. A caça é um substantivo abstrato, que é a ação do verbo, certo? Ele foi caçar, ele chegou com uma caça. Então, diferente do impróprio, né? Que do impróprio é apenas uma mudança de classe, qualquer classe, mas na regressiva ou deverbal, a palavra ela deve deixar de ser verbo e passar a ser um substantivo abstrato. A morfologia, ela chega aí no processo de composição da palavra. Então, composição da palavra, a palavra pode ser composta por justaposição e pode ser composta por aglutinação. Então, palavras compostas por justaposição vai ter aí a união de duas ou mais palavras sem perda fonética. O que é perda fonética? É a forma como eu falo. Então, quando eu digo girassol, eu estou falando duas palavras em uma só, ao mesmo tempo. Logo, eu tenho gira e tenho sol. Então, quando eu quero juntar justaposição, deixá-las justapostas, uma ao lado da outra, quando eu falo girassol, eu não perdi nenhuma letra. Então, a minha fonética está da mesma forma. A diferença é que eu estou falando uma embutida na outra. Então, isso é um processo de justaposição, a união de duas ou mais palavras sem perda fonética. E o processo de aglutinação, né, a composição da palavra por aglutinação, eu tenho perda fonética ao unir duas palavras. Então, é o contrário de justaposição. É o momento em que eu vou perder aí alguma letra ou vai ser modificado. Então, plano mais alto. Eu quero falar planalto. Eu não posso dizer plano alto. Não vai me dar a palavra planalto. Então, o que aconteceu aqui nesse processo
de aglutinação. A palavra plano, ela teve que perder uma desinência, a desinência O, que para juntar com alto não ficaria planalto. Então, eu tive que perder aí foneticamente essa desinência para formar uma nova. Então, depois que nós já entendemos como se dá uma palavra, como acontece a estrutura de cada palavra, como se estrutura, como surge a partir de um radical, de uma desinênciazinha pequenininha, eu posso fazer todo esse estudo da morfologia, da estrutura, até a composição da palavra, para chegar justamente nas classes de palavras. As classes de palavras que temos aí substantivo, verbo, adjetivo, pronome, advérbio, preposição, conjunção, artigo, numeral e interjeição. Tem classes de palavras que vai dar nomes, outras vai praticar uma ação, outras vai trazer características de determinada coisa, assunto, outras vão unir orações. É imprescindível ao se criar uma frase. Então, cada classe de palavra, ela tem um significado. E uma classe de palavra, ela vai ajudando a outra. É uma família aí, né? É realmente uma classe. Então, nas próximas aulas, nós vamos começar a estudar cada classe de palavra separadamente. Vamos estudar os substantivos, quais as principais, como se dá, quais as características do substantivo. Vamos discutir questões no Enem sobre cada classe e espero que você não percam aí os nossos próximos vídeos que eu vou estar trazendo em cada aula sobre uma classe de palavra e eu tenho certeza que vai te ajudar muito em preparação para o Enem. Então, quero reforçar mais uma vez o convite para que você participe das nossas aulas. São aulas remotas, ao vivo, com professores maravilhosos de diversas disciplinas e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Então, visite o nosso site, conheça os nossos módulos. Os módulos, eles compõem-se de questões, de discussões de questões. Então, você pode estar lá resolvendo e, ao final da aula, você pode estar conferindo os gabaritos, certo? Então, espero que essa aula tenha te ajudado e que você nos visite mais vezes. Inscreva-se no nosso canal e até a próxima aula. Um abraço!